a nossa devocional, ou esta passagem, ela vai nos falar a respeito dos espiões. Então, esses espiões, lá em Números capítulo 13, então, vão relatar como é que eles iriam herdar a terra, como é que Moisés deu as instruções para eles poderem entrar na terra prometida, e sabendo que lá no Egito Deus já havia dito que eles iriam herdar a terra, eles iriam entrar à terra, eles iriam se apossar da terra. Então chegou uma fase em que Moisés teve que dar instruções para que eles pudessem entrar na terra prometida. Então nos versículos 26 a 33, então ele vai nos falar de duas figuras imponentes. Estamos a falar de Josué e Caleb. Acompanhei a leitura. É assim, versículo 26 no capítulo 13. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente maná, leite e mel, e este é o fruto. Maná, leite e mel, este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é muito forte, é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura, gigantes. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ora, estamos vendo aqui a situação de incerteza. Eu vou dizer aqui, o tema desta mensagem é como as incertezas da vida destroem você e destroem a nossa vida. Nós vemos aqui pessoas pessimistas. O pessimismo, ele nos consome. O pessimismo, ele nos cria confusão. A dúvida é uma das nossas inimigas na vida. A dúvida, ela nos controla e faz com que nós fujamos do controle das coisas. Muitas vezes ela perturba a nossa vida, ela perturba os nossos sonhos, ela assombra os nossos sonhos. É a dúvida, é a incerteza. A dúvida na nossa vida, ela de forma direta interfere nos nossos sonhos, até na nossa família, na vida conjugal. Então a vida, de uma certa forma, ela vai ganhando um espaço. Há pessoas que sempre vivem no pessimismo. Pessoas que nunca conseguiram na vida viver o otimismo. Ah, porque eu sou feio. Ah, porque eu sou pobre. Ah, porque eu sou desempregado. Ah, porque eu não consigo orar. Ah, porque eu não sou eloquente. Ah, porque... incerteza nos arrasta para o mal.
como muitas vezes o artista ele é criativo, se a incerteza dominar a sua mente, ele não vai perder esta criatividade. Ele vai perder a inspiração. Ele vai perder até os clientes que compravam os seus produtos de arte. O empreendedor ele precisa de inovação. Então, se não há inovação no negócio, muitas pessoas não vão poder aderir. Então, se a incerteza bairar na mente de um empreendedor, ele vai perder a experiência de fazer as coisas. Ele vai perder o senso de pensar para as soluções dos seus casos. No caso de um atleta, se tiver dúvidas ao marcar um pênalti, por exemplo, o Neymar ali, ou o Messi, se ele tiver dúvidas ao marcar um pênalti, ele não vai marcar. Então, o que é que nós precisamos de fazer? Precisamos de tomar um exemplo de Josué e Caleb. Quando muitos não acreditaram em herdar a terra, esses dois disseram, nós podemos possuí-la. É a fé. Nós podemos possuí-la. No versículo 26 nós vemos ali Cádiz, também conhecido como Cádiz Barneia, que era um oásis no deserto, situado a pouco ao sul do Canaã. Foi um lugar de fracasso, derrota e morte para a nação de Israel. Durante os anos de peregrinação, o povo rebelou-se ali. Quando os 12 espias retornaram a Cádiz, você vai ver ali número 14, versículo 1. Então levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Então é preciso que nós, neste momento de aflição, de incerteza, levantemos a voz. É preciso que nós ergamos a voz, toda a congregação, todos nós, ergamos a voz para que possuamos a terra por herança. Eles foram rejeitados no seu ataque. E refletido a Cádiz, você se lê no número 14, 40, 45, vai ver a história ali, como é que eles foram rejeitados. Miriam, irmã de Moisés, morreu e foi sepultada em Cádiz. Número 20, capítulo 20, versículo 1. Então, e o grande pecado de Moisés, ao ferir a pedra, ocorreu em Cádiz, em número 20, versículo 11. Arão logo morreu sobre o monte Horebe, número 20, versículo 23 a 29. E Moisés morreu sobre o monte Nebo, Deuteronômio 34, versículo 1 a 5. E a rebelião em Cádiz está detalhada em Salmos 95, de versículo 7b até 11. O salmista atribui a esta rebelião o fato de que Israel de ter perdido o repouso de Deus. Além disto, a Epístola aos Hebreus afirma que esta perda foi apenas temporária e que o repouso ao Senhor Deus ainda estaria disponível, com a condição de que o povo do Eterno em Novo Testamento não caía no mesmo exemplo de desobediência. Então é preciso olhar aqui de que Deus não só é de amor, mas também é de justiça. Então, há vezes que Deus permite as coisas que aconteçam para poder ensinar o povo, para poder frear o povo, para poder chamar a consciência ao povo, para poder dar um shortcut ao povo. Então, nós vemos aqui que este povo, em Hebreus capítulo 4, versículos 9 a 11, então nós vemos aí que esta desobediência fez com que não fosse transferida para o Novo Testamento. Alguns dizem assim, não, pastor, Moisés teve incertezas, Moisés teve dúvidas. Então eu queria dizer que você precisa de questionar a sua própria incerteza. Você precisa de perguntar a sua dúvida. Por que eu duvido assim? Por que eu tenho
este questionamento. Então, Moisés teve dúvidas sim, pelo fato de que, primeiro, Moisés era gago. Então, Moisés não se revia em enfrentar Faraó. Por quê? À medida que ele falava, não terminava as frases, Faraó já tinha concluído, ou já teria concluído. Então, ele se viu em alguém que não poderia enfrentar Faraó por causa da gagueira. Era gago, não era eloquente. E o outro episódio é que Moisés tinha um processo crime no Egito, porque era um homicida. Ele tinha um assassinato. Ele tinha cometido um assassinato. Ele era um assassino, era considerado assassino. Então, essas coisas fizeram com que Moisés perguntasse a Deus. Ele pensou que aquele fosse talvez um espião que queria o levar para o Egito e ser lá morto. Por isso ele fez aquelas perguntas para ter a certeza de que Deus, na verdade, o havia chamado para resgatar, para tirar o povo de Canaã, aliás, do Egito para Canaã. Então, depois que viu, Moisés ajoelha-se e pede perdão e ele assumiu este chamado. E aí nós vamos ver no versículo 28, a respeito das cidades que eram fortes e muito grandes. Arqueólogos modernos descobriram que haviam muitas fortalezas muradas, não é? Por toda Canaã, já em 440, ou seja, em 1440 a.C. Então, estas cidades dificultaram a invasão de exércitos estrangeiros durante algum tempo, até que a ciência do cerco ficou tão desenvolvida com as técnicas da fortificação. Então, nós vemos ali o medo daqueles outros 11, outros 10, exceto Josué e Caleb. Então, o que nos faz a dúvida? A dúvida nos faz de escravos. A dúvida nos arrasta ao infortúnio. A dúvida nos arrasta ao pessimismo. A dúvida nos arrasta à mesmice. A dúvida nos arrasta a lugares péssimos. Mas você tem a capacidade de dominar a sua dúvida. É preciso questionar. E como é que nós vamos questionar esta dúvida? É preciso ter confiança de você mesmo. Fé, sobretudo. Alguns estudiosos dizem que a dúvida é o princípio da sabedoria. Concordo. Mas na fé, a dúvida é o princípio do fracasso. Na fé, a incerteza é o princípio da falência, do infortúnio. Esses 10 aqui viram as suas vidas fracassadas. É preciso questionar. Questionar a sua dúvida ou perguntar a sua dúvida vai diminuir o impacto. O seu impacto. Ou seja, quando mais você questiona a sua dúvida, o impacto que ela iria trazer na sua vida, na vida da sua família, diminui. E você vai recuperar, vai resgatar o seu objetivo, os seus focos, o seu foco, os seus objetivos. Nós podemos parar no tempo e ver por que eu estou estagnado? Por que eu estou parado? Por que eu não avanço? Por quê? É preciso questionar a dúvida. Se queremos superar as incertezas das nossas dúvidas, nós precisamos questioná-las. Esse é só um começo. Nós precisamos de questioná-las. Nós precisamos fazer um esforço para combater as nossas incertezas. Nos versículos 30 a 33, os espias informaram que as pessoas da terra eram gigantes, homens de grande estatura, gigantes. A palavra hebraica para gigante é filim. Se assim me perdoar os gregos, os hebreus, os hebraicos, que eles que lêem muito hebraico, se não é assim, não é? Então, que aparece além das passagens somente em Gênesis 6, versículo 4. Então, estas pessoas não têm conexão nenhuma com os capítulos
do 6 do livro de Gênesis. Essas que são grandes de estatura, gigantes e tudo. Caleb e Josué foram os espias que trouxeram o relato fiel de que, com a ajuda do Senhor, Canaã seria facilmente conquistada. Lendo o capítulo 14 de Números 6 até 9, vamos ver isso. Pela fidelidade de ambos, Deus lhes permitiu que sobrevivessem à experiência do deserto e entrassem em Canaã. Se você e eu mantivermos a fé, nós viveremos momentos incríveis, momentos bons e herdaremos a herança. Só Caleb e Josué entraram na terra prometida por causa da sua fidelidade em trazer as notícias, por causa do seu otimismo. Caleb foi o primeiro a receber a sua terra, ou herança. Números 14, 24. E Josué 14, 6 a 15. Ele recebeu Hebrom, perto da cova de Macpela, onde os patriarcas tinham sido sepultados. Esta experiência nos traz momentos bons. É preciso questionar a dúvida. Ter confiança em sua dúvida leva a mais distração e menos produtividade pela sua vida. Não tenha confiança na sua incerteza. Não tem. A incerteza, o questionar, interrogar a dúvida, a incerteza, ela pode nos ajudar a prevenir a devastação que poderia ter na nossa vida. A dúvida, ela desperdiça momentos bons. Ela nos recolhe ao comodismo. A partir do momento que eu duvido, eu estou entrando em declínio. Estou entrando no repouso tremendo. Não pense sobre o que os outros estão fazendo ou como eles irão realizar as coisas. Realize as suas coisas. Não pense. Você tem a capacidade de eliminar a dúvida, as incertezas da vida, sabendo que trabalhou tão duro quanto pode e que deu tudo de si. Aí pode. Mas antes, continue. Que Deus nos abençoe neste momento de incerteza, neste momento de dúvida, neste momento de muita angústia, que possamos usar o exemplo de Josué e Caleb. Não caiamos no exemplo dos 10, dos fracassados. Você é forte, você pode, você deve, você é mais que vencedor. Deus está com você, o Senhor está nas suas mãos, ou você está nas mãos do Senhor. Confie de que iremos possuir a terra por herança. Pela ajuda do Senhor, possuiremos a terra. Que Deus abençoe nessa manhã. Em nome de Jesus.